Fala, Fiel, simbora para as últimas notícias do Corinthians do dia de hoje. Provável escalação do Corinthians com mudanças para o jogo desta terça-feira, com algumas mudanças importantes ali. E uma delas até meio polêmica, vamos dizer assim. Se liga nas informações e também sobre a caixa preta do Corinthians que será aberta em breve. Adrielson e a chance do ex-zagueiro botafoguense, que hoje pertence ao Lyon, atleta de 26 anos de idade, virá reforço do Corinthians. Contei para vocês na última semana que o Adrielson e o PR ainda não conseguiram decolar no futebol francês. O PR ainda tem uma perspectiva boa, ele tem sido titular do Lyon na Copa da França. Inclusive foi decisivo pegando pênalti na classificação do time para a semifinal. E a expectativa é de que o atual goleiro titular não renove seu contrato e o PR assuma a condição de o número 1 a partir da próxima temporada. Já o caso do Adrielson, esse é bem pior. O atleta que se mudou na virada do ano tem apenas 3 partidas disputadas, 50 minutos na soma dos 3 jogos, e se tornou recentemente a 5ª opção na zaga do Lyon. É alguém completamente fora dos planos do atual comandante do Lyon, jogador que não entra em campo há mais de 2 meses, a última partida em 4 de fevereiro. Diante desse cenário, é natural que o Lyon busque interessados no atleta a partir da metade do ano. Surgiu uma especulação de Corinthians, mas dá para dizer que não há chance de negociação no momento, pelo menos até o que o Lyon mude o seu pedido. Nesse primeiro contato do Corinthians com o pessoal do Lyon, houve uma reivindicação por parte do clube francês de 7 milhões de euros. O Corinthians considerou a pedida completamente fora da realidade, até porque vale a lembrança de que o Lyon, quando contrata do Botafogo, anuncia a compra por 3 milhões e meio de euros. A gente achou estranho, o valor era muito baixo na oportunidade, né? Aí só não podemos nos esquecer que Lyon e Botafogo têm o mesmo dono, John Textor. Talvez ele tenha anunciado um valor menor para pagar menos impostos, para evitar, enfim, qualquer tipo de situação. São coisas que acontecem com clubes que têm o mesmo dono. Agora o Lyon pede 7 milhões de euros, o dobro do que foi investido em dezembro, e ninguém vai me convencer de que o Adrielson se valorizou nesse período. Pelo contrário, está 2 meses sem jogar, são só 3 partidas, 50 minutos em campo, ele é a 5ª opção do sistema defensivo do Lyon. Se o Adrielson tiver um valor menor, o Corinthians pode tentar retomar essas negociações para metade do ano. Se não, caso contrário, o Adrielson vai ter de buscar uma outra alternativa no futebol europeu, no futebol asiático, seja lá onde for. Difícil imaginar que algum clube brasileiro possa pagar esses 7 milhões de euros por um atleta de 26 anos de idade que joga na zaga. O Corinthians que prometeu uma semana da transparência. Nicola, o que se trata essa semana da transparência? O Timão promete passar limpo tudo o que está acontecendo em seus vários departamentos de futebol, financeiro, marketing, entre outros. O Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, deu mais detalhes sobre essa história. Ele disse, abre aspas, a gente vai mostrar para o público em que pé está o Corinthians, como estava quando essa administração assumiu, onde estamos e para onde vamos. Queremos mostrar números e relatórios para o torcedor e imprensa. Essa era uma das promessas de campanha do Augusto Melo, ser extremamente transparente na relação. Ele tem divulgado sempre que contrata jogadores qual percentual foi adquirido, que valor foi gasto, enfim, tipo de coisa que a gente agradece. A gente como jornalista e vocês certamente como torcedores. Mas o Timão segue com muitas dificuldades dentro de campo. A partida dessa terça-feira contra o Nacional vai colocar em jogo a necessidade e a obrigatoriedade de vencer, especialmente depois do tropeço contra o Racing no Uruguai. Falar das novidades do time do Corinthians para o jogo da terça-feira contra o Nacional do Paraguai. O Corinthians deve ter 2 novidades para este compromisso. Segundo informações do Luiz Fabiani, da Rádio Itatiaia, e aqui a gente dá os créditos para quem dá a informação. O Luiz Fabiani é sempre atento à escalação do Corinthians. A possibilidade maior das entradas do Fausto Vera no meio de campo do Corinthians. Fausto Vera deve entrar no meio de campo e o Romero deve entrar no ataque. Com isso, o Corinthians deve ter 2 novidades. O Fausto Vera entra no lugar do Breno Bidon, né? Fausto Vera entra no lugar do Breno Bidon e o Romero entra no lugar do Pedro Raul. O que eu acho o seguinte, minha opinião, acho boas as alterações. O Breno Bidon ainda não está preparado para ser volante do Corinthians. Tá faltando ainda uma casca ao Breno Bidon. Tá faltando ainda, sabe, uma casca ao Breno Bidon. Não tá preparado para ser volante do Corinthians. Acabou de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá sentindo ainda a camisa do Corinthians, principalmente nesses jogos internacionais.
o Fausto Vera ganha uma oportunidade. Se o Fausto Vera está no elenco, ele tem que ganhar a oportunidade. Lembrando que o Maicon ainda está machucado, então o Maicon não pode jogar. No ataque, também achei boa a alteração. O Romero no lugar do Pedro Raul. Acho boa a alteração, porque fica jogando o arroz com feijão. O Romero de um lado, o Wesley de outro e o Yuri Alberto de centroavante. É o arroz com feijão. Do modo contrário, como vinha sendo escalado o time do Corinthians, o Antônio Oliveira estava escalando o time com 2 centroavantes, com o Yuri Alberto jogando de ponta direita. O Yuri Alberto não é ponta direita, né? O Yuri Alberto é centroavante. Então tava estranha a escalação. A escalação estava estranha, a escalação estava torta. Então o Antônio Oliveira agora ele conserta a escalação, colocando o Romero na ponta direita, o Wesley na ponta esquerda e o centroavante, o Yuri Alberto. E coloca o Fausto Vera no meio de campo. Essas as alterações feitas pelo técnico do Corinthians para a partida contra o Nacional do Paraguai. Deixa eu colocar o campinho para vocês virem qual é a escalação do Corinthians. Olha só, Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranielli, Fausto Vera e o Garro, Romero, Yuri Alberto e Wesley. Esse é o time do Corinthians para pegar a equipe do Nacional do Paraguai. Se não houver outra alteração em cima da hora, esse deve ser o time do Corinthians para pegar o Nacional do Paraguai na próxima terça-feira. Cara, um detalhe sobre o Breno Bidon, antes da gente continuar aqui, pessoal, é o seguinte, o Breno Bidon, ele realmente está precisando de mais maturidade para jogar. Ele aparece muito pouco, né, durante os jogos do Corinthians, porque ainda tem aquela timidez toda do jogador que acabou de subir, não encaixou ainda, não tem aquela... não está azeitado ainda, né? Não está pronto totalmente para ser titular do Corinthians. E aí isso é uma questão que, para mim, o correto é o jogador entrar aos poucos. Principalmente vindo da base, você dá aquela blindada no jogador da base, proteger um pouco mais para não queimar etapas, né? Aconteceu a mesma coisa com o Wesley, tiveram outros jogadores também que entraram aos poucos. Diferente, por exemplo, do Moscardo. O Moscardo não precisou de muito tempo para poder ser titular do Corinthians e o Murilo também não precisou, mas aí são exceções. No caso do Bidon, eu concordo, só que tem outro lado, porque para ele ser reserva e entrar aos poucos, o time precisa estar mais organizado e com jogadores, não que o time esteja organizado, mas com jogadores ali na posição dele que estejam jogando bem. No caso, o Fausto Vera é um jogador que está jogando muito mal há muito tempo. Então vai ser uma aposta do Antônio Oliveira, se realmente ele entrar ali com o Fausto Vera no meio campo. Quem você acha aí, inclusive, quero que você comente aí, quem você acha que deveria ser o titular do Corinthians no meio campo ali, junto com o Ranielli. O Vessone, falando um pouco sobre essa final do Campeonato Paulista, para não passar em branco, né? O Vessone destacou aqui o nome do VAR, do jogo, do árbitro principal ali do VAR, né? Fica na cabine. No jogo entre Palmeiras e Santos, final do Campeonato Paulista, e também o mesmo VAR no jogo entre Corinthians e São Paulo. Presta atenção nesse post aqui, que é uma curiosidade, mas é interessante. Vamos ver aqui. Ó, o Vessone colocou aqui, nome, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Função, VAR. Corinthians e São Paulo, olhos de lince para achar o braço esticado de Caetano em Luciano. Vamos ver aqui o lance. Se você observar, vou dar um zoom aqui, ó, o Caetano meio que estica o braço, né? É uma cotovelada, mas não é uma cotovelada, na verdade. Não é uma cotovelada, é um antebraço. Ele joga um antebraço que pega ali no rosto do Luciano, e aí o Caetano é expulso. O Corinthians já estava jogando mal pra caramba, acabou ficando pior ainda, né, a situação do Corinthians. E aqui esse lance do Gustavo Gomes, ele até ironiza, né? Bem, aí risadas. Uma cotovelada na nuca do jogador do Santos. O mesmo VAR não chamou para expulsar, né? Não chamou o Klaus para expulsar. Que é claro o lance de expulsão aqui, mas não aconteceu. Uma incoerência, né, pessoal? Realmente, se você pegar ali um... Porque assim, se fosse dois assistentes, né, que ficam ali no VAR, diferentes, a gente podia falar, não, cada um tem o seu critério.
Cada um pode analisar de uma forma diferente. Apesar disso aqui não ter critério, né? Não ser questão de critério, ser só obviedade. Que é lance para expulsão. Mas a gente tem aqui o mesmo VAR. O mesmo VAR. Entendeu? Fora, né, que as pessoas falam que o Klaus é palmeirense. Mas quem é a gente aqui para também atacar o cara, né? Falar que é tendencioso. Enfim. Quero que você comente aqui embaixo sua opinião sobre tudo isso. Se curtiu o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.